aula está oficialmente aberta. Hoje, dia 26 de maio de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, vamos empreender. Hoje eu vou falar muito de empreendimento e vocês vão entender o que é a arte de empreender. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, gente, se é uma aula, é porque regressamos ao estudo deste livro aqui, Os Exilados de Capela, ou da Capela do grande Edgar Armond. E estamos finalizando os estudos sobre as famílias dinásticas. E hoje nós vamos tratar do seguinte, dos braços dessas famílias. Quando essas famílias começam a dominar o mundo, eles começam a ver que o mundo é um pouco grande, então você precisa de braços. Precisamos de pessoas estratégicas em locais estratégicos. E aqui é o ponto onde entra a questão do conceito de empreendimento. Eu vou recomendar um filme Cinemateca do Mamá chamado O Diabo Veste Prada. Agora tem O Diabo Veste Prada 2, mas é o primeiro que tem... Até com uma atriz que eu não gosto muito, mas fazer o quê? Uma esquerdinha? Atriz esquerdinha. Ator e atriz esquerdinha só serve para denegrir o filme, felizmente. Mas há uma cena neste filme em que está essa atriz e um outro cara dentro de uma sala vestindo um manequim, debatendo qual é a roupa do manequim. E tem a secretária dela, a menina não é da área, ela começa a trabalhar e ela chega lá e começa a achar engraçado o debate. E aí essa figura, que ela chama Miranda, o nome da personagem, vira para ela, você está rindo do quê? Essa roupa que você está vestindo agora saiu daqui, desse mesmo manequim, há 3 anos. Há 3 anos nós criamos uma linha preta porter que você está vestindo hoje. É assim que funciona a coisa, gente. A arte de empreender significa projetar o futuro. Não é prever o futuro, mas projetar um futuro. E nisso, esses seres alienígenas que vêm para cá são muito bons. Eles são muito bons em resolver problemas, são muito bons em fazer projeções futuras, não previsões. Como é que o cara faz uma projeção sem que isso seja uma previsão? É porque eles têm informações vindas do futuro que o auxiliam nessas projeções. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele só escolhe o caminho a ser seguido. E, dentre esses caminhos, eles acabam
dentre esses caminhos, assim, vamos entender aqui, quando fala caminho, é um caminho temporal e não físico. Então eles precisam de agentes, recrutar agentes que atuem dentro do espaço e do tempo. E hoje nós vamos entender isso com mais propriedade, dando sequência ao estudo da família, a última família Rothschild. De volta ao texto de Bermudes, Nathaniel Mayer Rothschild, filho de Lionel Nathan de Rothschild, foi o primeiro judeu a entrar para a Câmara dos Lords britânica, tornando-se o primeiro Lord Rothschild. Ademais, ao longo do século XX, os negócios da família continuaram a prosperar, fazendo projeção, e a se diversificar para além do banco e do comércio dos títulos governamentais. Lembram-se do último programa, nós estamos numa hora em que as coincidências terminam, eles não têm mais necessidade de coincidência, porque eles não têm mais, digamos assim, satisfação a dar para ninguém, nem para a história. E mais, eles também investiram em seguradoras e compraram ações de companhias industriais, metalúrgicas, mineradoras, ferroviárias, entre outras. Além disso, financiaram, no século XIX, várias aventuras coloniais europeias na África, especialmente na África do Sul. Eles também foram cúmplices, ou pelo menos ambivalentes, em relação a muitos dos abusos cometidos contra as pessoas que viviam nessas terras. Observa Mike Rothschild em seu livro. Em 14 de setembro de 2025, na Al Jazeera, publicado foi o artigo de autoria de George Charles Darling, alcunhado de Como o Anel de Noivado de Diamante foi inventado. Como o Anel de Noivado de Diamante foi inventado. Se você que está gastando fortunas para pôr um anel de diamante aí no anelar da sua noiva, pense que isso daí não surgiu essa ideia por acaso, não. Isso aí saiu de dentro de escritórios, pessoas, seres com informação privilegiada do futuro, escolheram uma utilização do diamante. E que utilização melhor de um diamante do que em um anel de noivado? Vamos lá. Lendo-se que a história remonta a 1870, quando Cecil Rhodes partiu para tentar a sorte na colônia do Cabo, a atual África do Sul. Ele foi tentar a sorte. Ele acordou de manhã e falou: eu vou tentar a sorte numa colônia britânica no Cabo, chamada, mais para frente venturou-se a ser chamada de África do Sul. Ele acordou e falou: vou lá, vamos ver o que acontece lá. Por quê? Ao perceber que o setor de mineração de diamantes estava em expansão por lá, ele começou a alugar bombas d'água para garimpeiros com o fim de evitar inundações nas minas. Depois, nos 20 anos seguintes, Rhodes e seu sócio Charles Hudd passaram a comprar milhares de pequenas propriedades que acreditavam conter diamantes. Eles acreditavam. Por alguma razão, o cara olhou lá e falou assim: acho que tem diamante aí, vamos comprá-las. Muitas vezes a preço de pinga, já que seus proprietários estavam à beira da falência. E esse é um ponto curioso. Essas propriedades não estavam dando lucro nenhum. E os proprietários não encontravam diamante. E de repente, o senhor Rhodes e Hudd, a dupla Rhodes e Hudd, mais dupla sertaneja, chegou lá, começou a cavar e encontrar os diamantes que ninguém encontrava. Muita coincidência, não é? Numa época em que não há mais coincidências. Tudo porque a maioria deles eram formados por pequenos empresários, e Rhodes e Hudd tinham acesso, atenção, a um forte capital financeiro notoriamente bancado pelo império bancário da família Rothschild. Assim fazendo com que os custos fossem reduzidos e as operações se tornassem mais lucrativas. Eles tinham ferramenta, sabiam onde estava o diamante e, num passe de mágica, começaram a executar operações que não davam prejuízo.
Ou seja, eles cavavam no local certo e com a pá certa, ok? Todavia, os sócios aglutinaram todos os ativos de uma empresa alcunhada de De Beers Consolidate Mines, sendo que De Beers era o nome de uma de suas minas. Em 1888, a empresa já tinha quase o monopólio das minas de diamantes, com os diamantes representando mais de 25% das exportações sul-africanas. Em 1900, a De Beers tornou-se uma potência econômica no país, controlando cerca de 90% do suprimento mundial de diamantes. Após a morte de Rhodes, em 1902, o controle da De Beers acabou passando para o empresário alemão Ernst Oppenheimer. Oppenheimer usou uma combinação de incentivos financeiros, pressão estratégica e diplomacia para persuadir fornecedoras de diamantes em outros países a venderem exclusivamente por meio da Central Selling Organization, sediada em Londres, que era um dos braços da De Beers, praticamente a tornando nos anos 1930 o único canal de vendas de todos os diamantes pré-cortados do mundo, o único canal de vendas de todos os diamantes pré-cortados do mundo, de um planeta inteiro. Eles controlavam esses diamantes pré-cortados que eram coletados no planeta inteiro, o que permitiu que a De Beers acumulasse diamantes, controlasse rigorosamente a liberação de pedras no mercado global e editasse seus preços, gerando assim uma ilusão de escassez de diamantes do mundo. Sim, como eles controlavam o movimento dos diamantes, eles precisavam fazer o quê? Valorizar ainda mais o produto. A gente tem que entender sempre, eu explico isso sempre, existe uma coisa chamada oferta e procura. Quando há mais oferta do que procura, o produto cai. Quando há mais procura do que oferta, o preço sobe. É assim que funciona o mercado. Ok? É simples. Eles aumentaram, eles criaram uma ilusão de pouca oferta, o que aumentou o preço, porque a procura se tornou mais difícil, ou parecia ser mais difícil. Em 1946, a empresa contratou a N.W. Ayer, uma agência de publicidade sediada na Filadélfia, que, um ano depois, criou o lendário slogan, o Diamante Eterno. Isso reformulou o conceito do diamante como anel de noivado e símbolo do amor eterno. Logo, por meio de publicidade em grande escala, da colocação de produtos em filmes e no corpo de celebridades, a campanha criou um novo cenário para o mercado de diamantes nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Sim, algo que começou como uma aventura do senhor Rhodes, do senhor Cecil Rhodes, na África do Sul, então colônia do Cabo, acabou numa reconfiguração do mercado mundial de diamantes. E hoje o diamante se tornou símbolo do amor, ou seja, relacionaram o diamante ao amor. Olha que coisa. Que coisa interessante. Como que eles mexem com a mente das pessoas, como que eles trabalham a mente das pessoas. E quem compra diamante é quem tem poder financeiro, ou seja, ferramenta, poder financeiro. Por isso que eu falo sempre, não confunda, quando falo os poderosos, dinheiro com poder. Poder financeiro, força financeira, não é o poder em si. O poder é a capacidade de influir, de induzir comportamentos alterando o status quo. Com todo o dinheiro que as pessoas têm, todo ricaço faz o quê? Aí arranja uma gostosa aí. Primeira coisa que ele faz, dá um anelão desse tamanho de diamante para a mulher.
Olha o tamanho do meu amor, meu amor. O amor. O amor simbolizado numa pedra. Claro, a pedra que vale muito, mas, pô, usar uma pedra como símbolo do amor, puta que eu pariu, meu. Te falar. É uma pedra. Vale muito. Mas, porra, transformou uma pedra em símbolo do amor. Cara, meu, em que mundo nós estamos, gente? Quando o amor, o símbolo do amor, devia ser o quê? Uma parceria, um complemento, filhos, família. Esse devia ser o símbolo do amor, não. Uma pedrona. Se não der aquela pedra pra mulher, bicho, ele tá dando uma pedra de presente pra mulher. Sim, vale muito, entendo. Pessoas vão amar. Mas é uma pedra, continua sendo uma pedra. Não é nada mais do que uma pedra. Só que uma pedra que vale muito. Puta que eu pariu. Então a gente precisa entender muito isso. Como eu falei no começo daquele filme, as pessoas comandam o comportamento, poucas pessoas comandam o comportamento de muitas. E por isso eu digo sempre que é necessário que nós, que estamos na base da pirâmide hierárquica da humanidade, que nós somos escravos, a gente faça uma rebelião cultural para não aceitar isso. Amanhã eu vou ao Naldo, lá encontro meu amigo João e a gente conversa muito. A última vez que eu encontrei com ele, a gente estava tomando uma cerveja e conversando, e o João falou uma coisa engraçada, que a gente está discutindo música, que essas músicas de pagode antigamente não tocavam em rádio. É verdade, eles não tocavam pagode, essas porcarias em rádio, os caras tinham vergonha na cara e não tocavam isso. Era uma época que eles tinham vergonha na cara. E aí eu estava contando para ele que uma vez, como que a coisa mudou. Eu era adolescente, era um domingo, estava na minha casa, era um domingo, logo de manhã, estava assistindo TV, que é os programas de manhã, tudo, e acabou a luz. E aí o que eu fui fazer? Peguei um rádio e liguei na Rádio Cidade, eu ouvia muita programação da Rádio Cidade, eles tinham uma programação de pop, rock muito boa, muito eclética, muito interessante, você ouvia de tudo lá. E só estava tocando pagode. Só pagode. Que não devia chamar pagode. Pagode, você entende? Você pensar muito, parece que é para Deus, né? Pagode não, mano. Devia ser do Diba. Isso é do Diba o nome da música, que é do diabo mesmo o negócio desse. E tava tocando essa porcaria lá. E eu falei, pô, mas tá na Rádio Cidade, eu mexendo no dial. Eu falei, mas tá lá, não deixa. Ficava até meio marcado no rádio, dial. E de repente entrava, Rádio Cidade. E eu comecei a ouvir aquela porcaria esperando, porque hora que vai começar a música de verdade? Eu tava até meio desesperado, uma hora eu desliguei o rádio. E foi nessa hora aí que a direção da Rádio Cidade, das outras cidades também fizeram, das outras rádios da cidade também fizeram, o quê? Perderam a vergonha. Tiraram a vergonha da cara e começaram a colocar na rádio essa bosta aí pro pessoal ouvir. E desliga o rádio, para de ouvir, procura outras rádios. E aí é o ponto que eu digo. Isso aí, claro, isso daí foi determinado qual a pessoa da Miranda e o outro estavam fazendo com as roupas em um escritório. Eles chegaram, vamos alterar a música que as pessoas estão escutando. Mas o pessoal gosta de pop, não vai gostar mais. Agora eles vão ouvir pagode. Puta que pariu, você vai pôr roqueiro para ouvir pagode. Eles vão ouvir e vão gostar. E nós vamos abrir um monte de bailão aí, os caras dançar. Vão criar uma dança que eles dançam agarradinho na mulher. Aí eles vão gostar. O cara até vai relevar o fato de ser um pagode só para ficar agarradinho na mulher, se esfregando nela. Eles criam, isso é tudo criado, gente. Isso é tudo pensado. Isso é tudo pensado. É igual pôr uma pedra no dedo da mulher, no anelar da mulher, em cima do anel, como símbolo de amor. Não interessa o quanto vale essa pedra, é uma pedra, meu. Isso não pode ser o símbolo do amor. Você não pode inventar que o cara só para ficar se esfregando a mulher, ele vai ouvir uma música de merda. Por isso que eu digo sempre, tem que ter uma rebelião cultural.
A gente tem que chegar e falar, não, nós não queremos isso. E aí fazer uma revolução, voltar para o ponto zero. O que é a revolução? A revolução é um giro de 360 graus, é um giro em círculo. Quando eu falo que o cara é revolucionário, eu falo assim, é um tonto, porque ele fica girando em círculo. A revolução não é ficar girando, a revolução é fazer um giro, regressar ao ponto zero e iniciar tudo de novo. É fazer uma reconfiguração. É parecido com o que o Donald Trump está fazendo na economia global com os Estados Unidos. Ele está reconfigurando toda a economia global. O Trump agora está fazendo nos Estados Unidos uma revolução. Ele está fazendo um giro de 360 graus e indo para o ponto zero e recomeçando o mercado global tudo do zero, com regras novas. Claro, o mercado já está andando, mas com regras novas que vão permitir o quê? Um maior desenvolvimento dos Estados Unidos. Em prol dos Estados Unidos, claro. Fazer em prol do quê? Senão do país dele. O país dele que manda no mundo e o mundo que obedece. E é isso que nós temos que fazer. A gente tem que fazer uma revolução cultural. Você vê tanto que eles querem regular as mídias. Na China eles usam muito os campos de reeducação. No Brasil eles querem fazer isso também. Mas nós temos que fazer uma revolução, primeiro uma rebelião cultural, dizer não para essa cultura que eles determinam dentro de um escritório que nós vamos seguir. E, a partir daí, fazer uma revolução. Voltar para o ponto zero, completar o giro de 360 graus, regressando ao ponto zero e, daí, escolhendo as diretrizes das nossas vidas. Mas para isso precisamos do quê? Entender a questão deste mundo em que nós vivemos. Esse mundo está sob o comando da nova ordem mundial, que são o quê? Os exilados de Capela. Eles vieram para esse mundo com muito poder, poder de capacidade de projetar o futuro, e estão exercendo isso. Porque eu falo, nós podemos exercer isso? Claro que podemos, nós temos que bater de frente com eles. Nós temos que começar a fazer a projeção do nosso futuro. Ah, não, isso daí não. Ah, mamá, mas eles têm muito dinheiro, têm muita ferramenta. Tudo bem. Mas nós temos que exercer o quê? Poder de influência. Poder de exercer indução. E aí mudar, a começar pela cultura vigente. Ok? E por aqui eu encerro a aula de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, falando de alterar a cultura vigente, vamos para os métodos de arrecadação de fundo por via direta e indireta, a começar pelo meu livro aqui, A Máquina da Verdade. A Máquina da Verdade. Nesse livro, o menino veste azul e a menina veste rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Aí vamos para o outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo. Agora vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua doação e o PayPal dos acólitos do estrangeiro. Aí tem o link do meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus, e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo, que você vê, você vai comprar um bar em Santos, para quê? Fica na divisa, fica em São Vicente, mas é divisa com Santos, é praticamente a mesma coisa. Olha que lugar privilegiado, você pega o público de duas cidades. Olha como que você pode alterar a cultura vigente. Ok? Aí você fala, pô, vou fazer um bar de rock, com chopp, um negócio mais sofisticado. Pô, você mexeu na região. Então, vamos ao Naldo aí. Você que tem interesse em empreender, em fazer um bar legal, com rock, com chopp, cerveja artesanal, o local lá é perfeito, o local é privilegiado. E está entre duas cidades, praticamente, pegando o público das duas cidades. Ok? Aí tem o link do grupo do Cuesta no Getter.
no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson! Todos os carros, Denilson! Próximo evento, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo. A oitava de Natal, no sábado, dia 30 de maio de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, do sábado, dia 30 de maio de 2026, às 18 horas, o grande conflito. Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo. A oitava de Natal. Dito isto, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!